Quem é esse português que inhatista que parte à aventura? Quem é esse enfermo? Pedi então ao Daniel, e quem tem o micro ligado terá que desligar e só liga quando fala. E como é a sequência? Posso explicar como é a sequência? Cada um tem que falar, tem os seus minutos, parou e passa para o seguinte? Só quando eu mandar. Okay. Depois de conversar não falam. E são os tais 7 minutos? Não, menos que 7. 3, 4 é minutos. Mesmo? Isso bom, 4 mais 3, não? Quanto 3 é minutos, mesmo? 4 minutos no máximo. Não, falaste 4,5, desculpa lá, 4,5 foi o que você falou. Já está a pedir muito, Foi o que falaste. Muito bem, então vamos começar. Dar as boas-vindas para este nosso espaço, é uma nova atividade. Vocês sabem que temos várias, desde o Ecos de Loucura, organizado pelo Norte, cada dia 1, dia 8, a oração, São João de Deus, dia 15, conversas da ocasião, dia 21, vidas com sentido, mais pelas irmãs, e o dia 27 é o Fórum Hospitalidade. E então, alguém tem o som ligado aí? Atenção. E então, neste espaço, a gente pretende que uma vez por mês tenhamos então algum tempo para partilhar ou formar ligado à hospitalidade, como já vamos ver. E hoje temos muita gente de propósito, e por isso pouco tempo, senão estaríamos aqui toda a noite. Mas é apenas propósito porque é mais publicidade para a abertura deste nosso encontro a nível nacional, pois temos Açores, Madeira, Portugal continental e também estrangeiro, não é? Desde a África, Brasil e Timor. Timorenses temos, Timor se calhar não temos ainda ligado. Timor está representando aqui, pá. Exatamente, Barcelos, não é? Não esquece. Os timorenses devem estar a dormir ainda. Está com irmãos Germano. Muito bem. Então, íamos começar com este tema, hospitalidade multidisciplinar, que é, todos vivemos a hospitalidade, somos chamados a viver a hospitalidade e a praticar a hospitalidade desde as várias vertentes e das várias áreas. E por isso convidamos várias pessoas, não estão aqui todas, havia muitas mais, mas aí seria a noite toda. Noutra altura continuaremos com o assunto. Então, com o tema. Mas para começarmos, então, começamos com estas 12. E então, às vezes é difícil agora dizer quem é que vai começar, mas optamos por um valor também da hospitalidade, e por isso já estamos a ver qual é, que vai começar, no fundo, a partilhar estes 3, 4 minutos, o que é que a hospitalidade tem a ver, ou não, ou o cruzamento que faz com outro valor, que é a espiritualidade. Por isso, ia pedir a Fernando Oliveira, que está connosco, vai ligar o som entretanto, e que é assistente espiritual da Casa do Telhal, e muito ligado à espiritualidade e assistência religiosa e espiritual, também a nível nacional, os capelães, assistentes espirituais, muito desta área, então, com muito conhecimento e muita prática, e que então durante estes minutos nos vai falar, partilhar então do seu testemunho, da sua vivência, deste valor da espiritualidade dentro da hospitalidade. Quer dizer, o irmão Augusto queria 4 minutos e tal, e o Padre Alberto ainda falou com ele. Eu sou apanhado de surpresa porque eu não sabia nada. E sou logo o primeiro. Mas falando de espiritualidade e falando de hospitalidade, estava-me a lembrar, ou hoje lembrei-me, de uma afirmação do Bernardo Soares, que é um dos heterónimos do Fernando Pessoa, que no livro do Desassossego tem uma frase muito bonita que diz: faço paisagens com o que sinto. No fundo, a espiritualidade é isto, é nós pegarmos naquilo que é o sentir das coisas e dar-lhes o sentido da coisa, não é? E na hospitalidade o que nós fazemos é isso, o que nós procuramos é isso, é no encontro com o outro, significar a vida do outro, ajudar a que a vida do outro não seja uma coisa apenas de sonho, mas uma coisa de paisagem concreta. Que a vida não seja apenas uma passagem, mas uma passagem com sentido, não é? É isto que nós procuramos também na hospitalidade, é isso que é através da ação da espiritualidade, da intervenção na espiritualidade, que procuramos que isto se torne uma realidade. Pronto, à boa maneira de São João de Deus, que ele sempre procurou que a vida dos outros tivesse um sentido, que não fosse uma coisa banal,
que a vida mesmo dos mais desvalidos fosse valorizada naquilo que é a sua própria essência, que eles pegassem naquilo que sentem e fizessem as paisagens mais bonitas da existência. É isso que nós fazemos também, na herança de São João de Deus. Pegar no outro, pegar no seu sentir, pegar na sua vivência, na sua história e fazer a sua paisagem, desenhar a sua paisagem. Buscar as cores para a tela que é a vida, não é? Não sei, ao longo da conversa iremos conversar mais coisas, mas para já, como fui apanhado de surpresa logo como primeiro, é isto que para já me sei dizer, me cabe dizer. Venha ao resto. Então, como falou dessa página da espiritualidade, agora eu iria pedir à doutora Ruth Alves, médica psiquiatra da nossa casa de Angra do Heroísmo, diretora clínica, antes que a chamem lá, aí algum doente que a chamem no hospital, aproveitar já, não é? É melhor. É melhor aproveitarmos já, sim. Para partilhar a medicina e a espiritualidade e a hospitalidade, isto vai juntando muitos valores, não é? Vão-se juntando muitos valores, sim. Efetivamente, eu se calhar aqui vou dar uma perspectiva um bocadinho diferente, ou não, porque o que eu posso dizer é que, como médica, como pessoa essencialmente de ciência e como uma pessoa que me achava pouco espiritual, digamos assim, e estando na Casa de Saúde há 4 anos, ao início posso dizer que me assustava um bocadinho esta vivência eventualmente mais religiosa da instituição. E eu acabei por me aperceber que os valores, não é? E sobretudo que o valor hospitalidade poderá ter na sua essência a ver com esta vivência mais religiosa, mas no fundo é transversal, independentemente de sermos ou não crentes em algum tipo de religião, não é? O valor, também é transversal ao papel do médico, portanto é uma coisa que nós já aprendemos no exercício da medicina, que está espelhado no nosso código deontológico, só que se calhar não lhe damos o nome, não é? Portanto, é a atitude de acolhimento, de escuta ativa, de validação do outro e como dizia aqui o Fernando Oliveira, de valorização, de dar significado à vida do outro, e isto sobretudo de empatia, não é? De sentir o outro. E isto, sobretudo em psiquiatria, é uma coisa que logicamente nós treinamos, não é? Mas ainda se torna, é essencial em medicina, mas ainda se torna mais essencial nesta especialidade, que à partida já é bastante marginalizada, cujos doentes que padecem de doenças mentais também são bastante marginalizados, e a missão à partida dos psiquiatras e a minha missão, sobretudo como diretora clínica da Casa de Saúde, ainda ganhou mais ênfase, porque acabou por se juntar aqui à missão da própria casa, não é? De humanização, de atribuir significado e de atribuir dignidade à vida destas pessoas. E de forma que acabei por não chocar assim tanto, ou não chocar nada, acabei por me rever bastante nestes princípios do Instituto, mesmo que não através da religião, mas através do reconhecimento do trabalho que o Instituto faz com estas pessoas. Muito obrigado, sim senhora, uma visão médica e prática da hospitalidade. Sim, Na área médica também. acima de tudo, sim. E também temos o Dr. Luís Novo, ali de Barcelos, voltar agora para cá para o continente, que está ali no norte, em Areias de Vilar e Barcelos, diretor administrativo, e eu perguntava-lhe há dias, então e os números e a hospitalidade? É possível a hospitalidade no meio dos números, tantos dinheiros, tanta complicação que existe? Como é que é isso? Ora bem, boa noite a todos. Antes de mais, uma saudação a todos, ilustres conferencistas, e aos participantes, que já devem ser uns largos milhares nesta altura. Uma saudação à Pastoral Juvenil e Vocacional pela ideia desta formação, achei fabulosa, e ao Padre Alberto o convite, e dar-lhe os parabéns enquanto motor destas iniciativas. Mesmo em tempo de pandemia ele não confina, está sempre ativo e presente. Isto é a nossa realidade. No que me diz respeito, o desafio colocado visa colocar a economia na hospitalidade ou vice-versa. Como é que estes dois conceitos se juntam e convivem?
A minha área de formação académica é gestão, ou seja, números, 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 números. Quando vim para esta instituição, eu senti uma diferença, de facto. O que é que diferenciou das outras? As pessoas, os utentes. Eu acho que é aqui que entra o conceito da hospitalidade. No Instituto, nada é feito sem pensarmos no utente, na pessoa assistida. E desde cedo, esta realidade tomou conta do nosso dia-a-dia. O utente dizer-me a mim, você é o homem da massa. Isto faz-nos moça, marca-nos. Isto para mim é a hospitalidade que não existe nas empresas comuns. Pronto, então de um modo geral, isto da economia, dos números, dentro da área administrativa e financeira, o que é isto? O que é que fazemos? Só um parênteses, eu digo sempre fazemos porque isto não é um trabalho meu, há toda uma equipa administrativa a trabalhar para estes resultados e eu tenho a sorte de trabalhar com uma equipa que partilha estes mesmos objetivos. Eles também estão contagiados por estes conceitos. Uns antes de mim, uns que vieram depois, estamos juntos. É fácil fazermos bem quando a equipa é boa. E voltando à economia, dizia eu, o que é que fazemos por aqui? Ora bem, nós lidamos com os orçamentos, com as análises financeiras, com as preocupações com a tesouraria, os pagamentos no final do mês, as classificações, etc. Todas estas tarefas, desde as mais simples às mais complexas, temos este espírito hospitaleiro na mente. E eu vou-vos dar um exemplo para vermos melhor. Um orçamento para um gasto de um utente a seu pedido. Ele pede algo e temos que analisar o orçamento, a respectiva conta corrente, a ver se ele pode. E depois começamos a ver alguns casos. Ele até nem tem muito dinheiro. Se calhar era melhor não avançar. Mas depois começa outro pensamento dentro de nós. Ele queria tanto aquilo. Ele ia gostar tanto. Até se tem portado bem. Porque não é um número de conta que estamos a analisar. É aquele utente que nós conhecemos, sabemos o nome e nos relacionamos com ele. E aí esticamos, arriscamos até, logicamente, com ponderação e tentamos validar. Porquê? Porque o resultado final é, o utente vai ficar tão contente. E isto, logicamente, das coisas triviais e até mais supérfluas. Porque o que é essencial, isso não se põe em causa, não se avalia, se é para a assistência, valida-se, tem que avançar. E é esta forma de agir que eu acho que diferencia esta instituição das outras, é válida tanto para as conversas com os utentes, o que é, sempre que possível o utente também é um espectador ativo, mas também é válido quando falamos com os coordenadores, que nos questionam sobre as contas correntes, porque eles têm que dar a validação técnica. Temos sempre presente essa questão da pessoa que estamos a assistir. Quem é aquele utente? Eu trabalhei com 300 e tal, agora já são 500, nas duas experiências, e eu digo, seguramente, eu sei se calhar 50% do nome dos utentes. De Barcelos, eu se calhar sei 60% do nome, alguns até completo, e sei exatamente, porque lido com eles todos os dias. E pronto. Depois, naturalmente, na economia há mais outras coisas, mais complexas, temos as grandes contas, os investimentos, o orçamento anual. Sempre que fazemos estas análises conjuntas com os diretores, nos conselhos de direção, enquanto diretores da área, temos sempre em conta a questão da pessoa assistida. É por eles que andamos aqui. E, num resumo muito básico, é mais ou menos assim que ocupamos os nossos dias, conjugando a economia com a hospitalidade. Obrigado. E não chateio mais. Sim, senhor. Então, depois, no final, pode haver mais questões também. Certo. Mas os números sempre com a hospitalidade. E também com muita ética, sobretudo, não é? Não seja com falta de ética. Por isso, mas sobre este tema, eu tive cuidado da irmã Edília Carneiro, a nossa irmã hospitaleira, que sempre ligada a governos e a gestão também, mas também com muita hospitalidade e grupos, e sobretudo a nível nacional e de grupos de saúde ligada à ética. E então, dei-lhe a ela
também que partilhasse connosco este valor da ética, a ética na hospitalidade. Ups, não sei se está. Sim. Ora, uma boa noite a todos. Gostaria então de partilhar um bocadinho. Eu escrevi algumas coisas para não me perder. Primeiro gostaria de situar esta reflexão da ética partindo de algo que é um dinamismo que nos orienta como pessoas, que afeta a nossa vida no seu conjunto e nos ajuda a definir os objetivos e os fins da nossa existência. Falamos de ética que vai para além das ações e que nos situa naquilo que mais nos dignifica como pessoas, uma ética que nos orienta para um estilo de estar e de atuar de acordo com os valores que nos conduzem para uma maturidade humana e a própria liberdade, e também uma ética que nos desperta, nos questiona, torna-nos mais conscientes do que fazemos e das consequências dos nossos atos e, portanto, para o maior bem. Como irmã hospitaleira, o tema da ética e da hospitalidade situa-me sobretudo em 3 âmbitos fundamentais, tendo na sua raiz o Evangelho da Misericórdia. Primeiro a pessoa, depois a casa e o terceiro âmbito, o encontro. Então a pessoa, sobretudo a pessoa mais frágil, a pessoa doente, com a experiência da doença mental, mas também, quando falamos de pessoa, falamos da responsabilidade de cuidar, e um cuidar integral. Depois o segundo âmbito, a casa. Quando falamos de hospitalidade, falamos da casa como esse espaço de encontro, de relação, de reconhecimento, sabendo que os gregos antigos, quando falavam em ethos, ética, significava para eles a morada do homem, ou seja, a natureza. E por isso, quando falamos em casa, e precisamente neste ano da Laudato Si, falamos em cuidar desse espaço comum onde todos existimos e somos. E também das implicações de uma ética da solidariedade, como nos fala o Papa Francisco. O terceiro âmbito é o do encontro ao jeito de Jesus. E aqui situamos-nos na ética da compaixão e da misericórdia, que tem muito a ver com a hospitalidade. É essa ética do coração, do pensar, amar e desejar, como dizia São Bentomeni, em sintonia com os sentimentos do coração de Jesus. Jesus, que vivia com as pessoas em sofrimento e que com eles atravessava precisamente essa fronteira da vida, tocando-os e curando-os, fala-nos de uma ética diferente. Talvez pudéssemos falar de uma ética do sentir e do aproximar-se. Uma ética do encontro, motivada não pela norma da lei, mas pela lei do amor que se torna norma, princípio de atuação. Aliás, a única que dá sentido a todo o agir. Jesus fala-nos da ética da misericórdia, a ética do cuidado, a ética do toque, a ética que nos sintoniza interiormente em ação, pensamento e vontade com os valores do reino e daquele que é o reino. Uma ética que nos faz próximos uns dos outros e nos torna responsáveis uns pelos outros, porque chamados a cuidar uns dos outros. Para nós, como irmãs hospitaleiras, a hospitalidade ilumina a própria ética. A própria hospitalidade e missão é em si mesma também uma experiência ética, mas é mais. Para nós é um carisma, vivido ao estilo dos nossos fundadores, São Bentomeni, Maria Josefa e Maria Angústias. É um estilo, uma identidade e uma missão, que nos compromete a testemunhar que Cristo compassivo e misericordioso do Evangelho está vivo e hoje continua a percorrer as estradas do mundo, inclinando sobre a pessoa ferida e curando-a. Esta é a razão do sentido de ser como instituição desde a nossa fundação, há 139 anos. É a hospitalidade que nos põe em caminho, que nos desafia e muitas vezes questiona a nossa ação, que nos exige mais, mesmo quando os recursos são escassos,
Porque este amor não conhece limites, não sabe dizer basta. Refiro-me a uma ética iluminada pelo Evangelho da Misericórdia e da Compaixão, como esse dinamismo que nos impulsiona e orienta na saída de nós mesmos ao encontro do outro. Não porque tem de ser, mas porque o ser do outro me impõe a obrigação de bem fazer. Que marca um estilo de cuidar a pessoa, cuidar a criação, cuidar a casa comum. Que define e estrutura o modo de estar em sociedade ao lado dos mais frágeis, alentando e consolando, escutando e sentindo também em nós essa experiência de sofrimento que necessita ser trespassada pela luz e pela força da ressurreição. Falar de ética e de hospitalidade, ou de ética a partir da hospitalidade, é cultivar uma visão integral e relacional do mundo e dos vários mundos pessoais. E termino deixando uma interpelação. Como testemunhamos essa presença viva de um Deus que se comove e se inclina sobre nós para nos cuidar? Somos chamados a cuidar e a defender a sacralidade da vida, de tantos pobres e frágeis, em especial neste tempo que a pandemia multiplicou de modo tão significativo. Somos chamados a cuidar do presente e do futuro da humanidade, promovendo uma cultura do cuidado, cultivando um coração que vê, que sente e que pensa. Conscientes de que o que fizermos ao mais pequenino dos nossos irmãos é ao próprio Jesus que o fazemos. Obrigada. Era esta a partilha que tinha. Muito obrigado, muito completo, quase uma conferência de congresso, cá no nosso congresso mais pequeno, mínimo. Muito obrigado, devo perceber, e muito bem, muito claro, sobre o valor da ética na nossa vida como hospitaleiros. E na prática, e nada melhor na prática, são os enfermeiros, que eu ia pedir à Cátia Jesus, da Madeira, que foi o nome que o seu superior, irmão Luís Vieira, indicou para falar, por isso de falar com ele. E perturbámos as férias da Cátia, mas que aceitou e que desde já agradecemos, como enfermeira hospitaleira, a ver a hospitalidade. E então, como é que a hospitalidade na enfermagem, no fundo, é vivida, é testemunhada, porque é os cuidados, mais tratar é cuidar bem, não é? Exato, eu acho que para nós, enquanto enfermeiros, não é difícil nem complicado falar de hospitalidade, porque no fundo, desde o início da carreira, desde que ingressamos no curso, somos incutidos a bem colher, bem receber. No fundo, temos que tratar o outro e pensar que ele é o nosso centro dos cuidados e é para ele que ali estamos. Ao ser hospitaleiro, estou também a receber de forma harmoniosa o utente, as suas famílias. É importante incluir também as famílias no processo de cuidados para haver uma melhor recuperação, um melhor tratamento. Também, ao tratarmos o outro de forma digna e humana, estamos a colaborar para a sua recuperação, tal como já falei. E assim, se conseguirmos também acolhê-los bem e as suas famílias, acho que vai ser uma forma de demonstrar que prestamos bons cuidados e que as famílias podem estar descansadas e eles também sentem-se bem. No fundo, é prestar cuidados dignos, humanizados. É tudo dentro do que já falaram também. Sim, senhora, muito obrigado, porque é uma responsabilidade dos enfermeiros, não é? Na prática, diariamente, ver a hospitalidade assim. É uma arte. E uma arte que também na parte artística, eu agora gostava que a Juliana Costa, que é para termos uma jovem hospitaleira da equipa do Norte, da Juventude, Hilário Barcelos, também está aqui connosco, também está no campo de férias, que é o Areias Alaive, não é? Hilário Areias Alaive, que estão agora a fazer com 21 inscritos em Areias, fazem parte desta organização, e então alguns estão aqui connosco, neste dia do campo de férias também, de Vilar, ajudaram-se a nós. E então, a Juliana, que é uma artista, às vezes nós estamos a falar e ela a desenhar aquilo que nós estamos a dizer, não é, Juliana? Então a hospitalidade e a arte. Bem, eu tendo em conta o que eu vi agora, estes testemunhos, eu até fico um bocadinho aquém,
porque a arte fica muito longe daquilo que é um cuidado verdadeiramente pessoal e próximo das pessoas. Mas do que eu tenho vivido desde 2019, que foi quando iniciei o projeto Arriscar por Ele, acho que a arte acaba por aproximar as pessoas, porque nem sempre as palavras dizem tudo aquilo que uma imagem pode fazer pensar, refletir. Então acho que nesse sentido, quem começa a ver os desenhos e a apreciar os desenhos tende a não ficar apenas por ver, mas depois por querer falar sobre isso, querer discutir o porquê do desenho estar feito assim, daquela maneira, por ter determinada cor. E é curioso porque eu nunca pensei que as pessoas se fossem sentir interpeladas de tal maneira que aí se calhar é que entra a hospitalidade. Ou seja, eu posso fazer um desenho, mas depois, se a pessoa que vem ter comigo não é muito bem recebida, então o desenho que é cristão não vai ter o verdadeiro impacto cristão na forma como eu abordo a pessoa, não é? Logo num primeiro momento. Então acho que nesse sentido a arte trouxe-me o desafio de pôr a hospitalidade na prática e na teoria. Daí também o nome Arriscar por Ele, de riscar, não é? Fazer um risco e passar a arriscar verdadeiramente no contacto com os outros, que é sem dúvida o mais difícil, porque arriscar qualquer um começa a arriscar. E podem consultar alguma coisa, não? Sim, quem tiver interesse e curiosidade pode visitar nas redes sociais, chama-se Arriscar por Ele, e são todos bem-vindos. E por lá o like e tudo. Aumentar a arte. Hospitaleira. Pronto, muito hospitaleira sempre e com muita arte, que agora vamos à arte musical. Para antes de continuarmos, já estamos a metade, digamos assim, das nossas partilhas. Por isso pedi ao Guilherme que ele tem outra música para nos animar. Não é, Guilherme? É verdade, é verdade. Amor tão grande, profundo e sublime, este é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que possa igualar-se ao terno amor do meu bom Jesus. Deus de amor, oh Deus de amor, Tu és o único, oh Deus de amor, não há outro Deus fora de Ti, fora de Ti, para mim não há amor. Muito obrigado, sim senhora. Grande música, grande jovem hospitaleiro e com arte também. Olha, parece-nos aqui o André no ecrã, pois nada melhor, já que está no ecrã, podes deixar estar. O André de Areias de Vilar, Gelfa, Melgaço, lá de cima, então, do Minho. E eu desafiei a ele, porque ele é ligado aos computadores, às tecnologias, internet, tudo isso. E olha, graças a isso estamos aqui este momento hospitaleiro também graças a isso, senão não era possível, não é? Com o vírus por aí. Então, desafiava a ele para partilhar connosco como é que a hospitalidade passa por essas atividades e essa responsabilidade que tem nesta área. Boa noite a todas e a todos. O Padre Alberto acabou de me tirar a minha deixa de entrada. Eu estava à espera de dizer precisamente isso, que era a tecnologia que nos fazia estar aqui hoje reunidos. Mas é de facto isso. A tecnologia acaba por ser um elemento transversal que nos permite dar uma continuidade a uma hospitalidade próxima e mais presente
que é característica das instituições que estão aqui hoje representadas, não é? E foi esse o grande desafio que surgiu a partir do dia 8 de março, quando nos vimos todos obrigados a um confinamento e a redefinir o que seriam as lógicas de trabalho e lógicas assistenciais nos diversos centros do Instituto São João de Deus e no Instituto das Irmãs também. Portanto, houve uma necessidade de repensar de que forma podíamos continuar a termos a hospitalidade sempre presente, tendo em conta todas estas variáveis que foram acontecendo nos últimos meses. E acho que a tecnologia foi fundamental. Eu não vejo a tecnologia sempre como um fim, mas como um meio que possa ser o veículo para podermos criar algo melhor. E foi isto que aconteceu nestes meses, através da possibilidade de colocar pessoas em teletrabalho para estarem mais protegidas, de termos pessoas a poderem visitar virtualmente os seus entes queridos através das chamadas via Skype, mesmo para algumas fosse muito complicado perceber porque é que está alguém, porque é que a minha filha está ali dentro daquela caixinha e não está aqui ao meu lado. Podermos ter também pessoas a ajudar-nos através de videoconferências em reuniões para falarmos sobre diversos temas, a criar os planos de contingência, as direções articuladas umas com as outras. No fundo é isto que se pretende que a tecnologia seja um veículo e uma forma de complementar aquilo que é a nossa atividade. E acho que neste caso funcionou muito bem, na medida em que, apesar deste distanciamento físico que todos fomos obrigados, acabou por nos permitir continuar a ter esta hospitalidade mais presente e ter os utentes um bocadinho mais próximos daquilo que é o normal, que eles estão habituados em termos... Toda a gente sabe, quem trabalha sobretudo em saúde mental, que são utentes muito do toque e da presença, e estes tempos obrigaram a que isso não pudesse acontecer da mesma forma, não é? E então a tecnologia foi fundamental para eles poderem interagir com outras pessoas, com as famílias, poderem pesquisar coisas na internet, poderem eventualmente até assistir a concertos. Houve até o Padre Alberto já fez outros eventos onde puderam participar e que só com a tecnologia por trás é que foi possível que isso acontecesse. Gostava só a Juliana falou de uma questão da arte. Eu acho que a arte foi fundamental, não só na hospitalidade dentro da nossa instituição, mas na hospitalidade a nível global, porque os artistas foram os primeiros a trazer para dentro das casas deles e a acolher com hospitalidade toda a gente que de um momento para o outro se viu perdida e recorreu às redes sociais e à internet para se poder aconchegar mais um bocado. E os artistas foram, sem dúvida, os primeiros a dizer: nós estamos aqui e vamos ajudá-los também naquilo que for preciso, e partilharam. Prova disso são as partilhas que houve de concertos, mini-concertos, peças de teatro, um pouco por todo o mundo. E pronto, queria também deixar a minha palavra a todos os artistas neste momento. Muito obrigado, é verdade, sim senhora, grandes concertos, nós próprios fizemos. Muito obrigado, nós próprios fizemos o concerto também, até entre os doentes de Vilar, e fizeram muito bem com os de Telhal, e alguns mais participaram e gostaram muito, graças a essa tecnologia, não é? Conseguimos comunicar bem também por aí. E comunicar, claro, temos a doutora Susana Queiroga connosco, apesar de ser socióloga a nível profissional, está na profissão da saúde, também na ética, mas também eu agora desafiei-a por causa da comunicação, neste momento também responsável da comunicação do Instituto São João de Deus. E então desafiei-a para falarmos a hospitalidade e a comunicação, tem que haver muita ligação entre uma coisa e outra. Não é? E foi um drama, não é? Não sei se me estão a ouvir bem, acho que sim.
Foi um drama porque hoje, esta manhã, dizia ao irmão Alberto, quanto tempo é que a gente tem, um bocadinho como o irmão Augusto há pouco falava, e achava que não ia ter tempo para, ou que precisava mais tempo do que aquele que o irmão Alberto me deu efetivamente. Eu preparei aqui alguma coisa, fiz um bocadinho também com a irmã Idília, até porque eu expliquei ao irmão Alberto que pedir a sociólogos que falem sobre o que é que seja, e um sociólogo que não faça um enquadramento daquilo que vai dizer é um bocadinho a morte do artista, já que estávamos a falar em artistas e em arte. Mas são 3 ideias que eu trago, que gostava de partilhar convosco acerca daquilo que é o conceito de hospitalidade, que já foi aqui abordado, o conceito de comunicação, portanto, o que é que falamos quando falamos de comunicação neste contexto em concreto, e depois sobre comunicar a hospitalidade, porque no fundo era esse o desafio que o irmão Alberto colocava. E eu gostava de vos convidar a olhar para a hospitalidade, apesar dos enquadramentos que aqui estão, não tanto como uma vivência em si mesma, até porque ela, enquanto vivência, ela situa-se muito no campo do eu, no campo subjetivo, mas trazê-la mais para a experiência, e aliás aquilo que estamos a fazer aqui é precisamente isso, estas experiências que vão e que situam naquilo que é o campo da intersubjetividade. E no fundo isto traduz de facto um movimento de projeção para fora de nós, que no fundo torna-se uma saída de si mesmo. Há pouco a irmã Idília falava das questões éticas, de facto a hospitalidade é um valor ético que requer esta abertura aos outros e de relação com os outros, e tem uma íntima relação com outros valores. Nós, por exemplo, na ordem hospitaleira, dizemos que da hospitalidade decorrem a responsabilidade, a espiritualidade, o respeito e a qualidade, são valores que decorrem naquilo que é a nossa ação e a nossa atuação. A hospitalidade não se conjuga ou não se restringe somente a estes valores, mas obviamente manifesta-se também através deles. E a hospitalidade nunca não se concretiza se não houver comunicação. E no fundo foi a questão que o irmão Alberto pediu que trouxesse aqui hoje. Aliás, um dos maiores obstáculos àquilo que é a prática efetiva da hospitalidade resulta precisamente, às vezes, da inabilidade, da incompetência, da falta, às vezes, da agilidade em manter, de facto, uma conversação, a conversação com o outro, e o que pode tornar, às vezes, a comunicação num monólogo, mais do que um diálogo, e principalmente pode, de certa maneira, traduzir-se numa falta de capacidade para escutar o outro. E este ato de conversação e de comunicação, ele em si mesmo acaba por conferir aquilo que é um desejo de igualdade, e esta é da igualdade daquilo que é a dignidade das próprias pessoas que aqui estão envolvidas. Portanto, eu compreendo, sou compreendido, e deste modo acaba por abrir-se um circuito de uma palavra que também já foi aqui partilhada, que é compaixão. Aliás, Francisco Torralba, quando fala de hospitalidade, diz precisamente isto, que sem compaixão a hospitalidade é mero palavreado, portanto nem de propósito avança a partir daqui aquilo que queremos falar quando falamos de comunicar a hospitalidade. E portanto neste contexto não queremos que a comunicação seja de facto um mero palavreado, ainda que de facto tudo comece por aí. Sobre a comunicação nós temos várias, não vamos obviamente traduzir aquilo que é o processo comunicacional que todos aprendemos na escola, do emissor, receptor, mensagem, etc. Mas, de facto, comunicar é o ato mais primário daquilo que é a materialização do nosso pensamento, daquilo que está na nossa ideia e da sua partilha, não é? E por aqui é feito todo aquele processo social de interação, e dos quais nós recordamos e aprendemos desde bem cedo os diferentes elementos de comunicação. E sendo um processo aparentemente simples, na realidade é mais complexo, porque nem sempre o receptor entende a mensagem que nós queremos transmitir, ou nem sempre nós conseguimos comunicar de forma eficaz, e eu espero, nestas ideias que estou a transmitir, de facto traduzir eficazmente aquilo que vos queria partilhar convosco. Estes são só 2 exemplos de dificuldades. Não vou esmiuçar o processo, até nem é esta a finalidade destas dificuldades e daquilo tudo que circunda a comunicação. Aliás, um dos comentários que eu fazia hoje com o irmão Alberto era quase que precisávamos
umas boas horas para podermos estar só a falar sobre esta questão. E se bem entendi o pedido que o irmão Alberto fez, e era realmente no sentido de perceber como é que comunicamos esta hospitalidade, e por isso temos que partir de um princípio muito simples. Em termos institucionais, é tão importante fazer como comunicar aquilo que se faz. Ou seja, é tão importante para uma instituição hospitaleira, através da qual atuamos em prol dos mais vulneráveis, pelo cuidar, e já tivemos outros exemplos aqui, nas mais diferentes áreas a falar sobre isto, e se possível, obviamente, este cuidar em contexto de compaixão, como eu referia há pouco, é tão importante isto como depois comunicar aquilo que fazemos. E aqui a terceira ideia que vos quero deixar, que é sobre comunicar a hospitalidade, ou seja, é necessário para isto, para comunicar, que as organizações, as diferentes instituições e a nossa em concreto, a Ordem Hospitaleira em concreto, consigam estabelecer uma estratégia de comunicação que seja sólida. E em termos gerais a comunicação passa por tudo aquilo que cada colaborador, cada irmão faz diariamente. São coisas muito simples, por exemplo o fardamento, o facto de utilizar uma farda que traz um símbolo, isso é comunicar o tipo de palavras que usamos, a semântica é muito importante, aquilo que nós dizemos é extremamente importante. Os posts que fazemos nas redes sociais, acarretam comunicação institucional, portanto passa exatamente por tudo, comunicar atravessa tudo de forma transversal. E neste sentido, dentro deste terceiro ponto que quero partilhar convosco, 5 ideias que eu acho que devemos pelo menos considerar quando comunicamos e quando comunicamos a hospitalidade. Em primeiro lugar, a questão da identidade institucional, ela deve estar bem definida, deve ser clara para todos naquilo que é a sua missão, os seus valores, os seus objetivos. E esta batalha é uma batalha que temos já há alguns anos e penso que vai sendo ganha e acaba por ser de facto vivida e interiorizada esta questão da identidade institucional. Depois o princípio da coerência, ou seja, que aquilo que nós comunicamos tem de corresponder exatamente àquilo que fazemos, é quase ligado até aos princípios da própria qualidade, não é? Eu digo que faço como faço e faço efetivamente como está escrito. E neste caso é o contrário, eu aqui, ao contrário, não é o contrário, é o mesmo processo, eu comunico aquilo que de facto corresponde àquilo que efetivamente está a acontecer e acontece na instituição. Depois um princípio que eu valorizo imenso nas questões da comunicação, que é o princípio da transparência. E isto acontece mesmo quando erramos ou quando alguma coisa corre mal, para além da ação sobre o problema, e eu julgo que somos eficazes ou eficientes a trabalhar esta questão e tentar resolver o problema e agir sobre ele. É importantíssimo que consigamos desenhar a forma como vamos comunicar esse problema, portanto a forma como vamos abrindo à sociedade e de uma forma até hospitaleira, comunicar aquilo que de facto não está a correr tão bem e reconhecer aquilo que são dificuldades e de facto demonstrar que agimos sobre elas. Uma quarta nota que eu acho que é importante também ter é depois o princípio que aliás está articulado com a questão dos problemas, por exemplo, que é o princípio da preparação ou da antecipação. E no fundo não é mais do que antever, conhecer as situações sobre as quais temos que comunicar, sejam elas positivas ou negativas. E como último ponto, esta lógica da comunicação é no fundo para uma instituição, é um todo, ou seja, quando falamos da forma também falamos do conteúdo, também é conteúdo, a forma, e neste sentido não vale tudo, não é? Em termos daquilo que comunicamos, e as coisas devem ser muito bem refletidas, devem ser ponderadas, devem ser discutidas para uma comunicação eficaz. Esta manhã, ou meio do dia, quando falava com o irmão Alberto, até a cor, não é? Quando escolhemos as cores do símbolo, por exemplo, no caso do Instituto São João de Deus, o azul e o dourado, não é? Tudo isso acarreta de facto uma simbologia. Mas obviamente a estrutura, e quase a terminar, não se congrega apenas nesta comunicação ao exterior, destes aspectos que vos falava da comunicação ao exterior. A comunicação interna também é fundamental, nomeadamente naquilo que é, por exemplo, no nosso caso, a relação com os colaboradores. E sobre isto, a Carta de Identidade da Ordem Hospitaleira refere,
e cito, um aspecto que se deve reforçar em todos os centros da Ordem são os canais de comunicação. Deve estabelecer-se uma comunicação estruturada, desenvolvendo canais adequados para chegar a todos os níveis da organização e a todos os colaboradores. Devemos pelo menos procurar que haja canais específicos de comunicação e facilitar uma informação verdadeira e inteligível. Portanto, isto significa que não podemos trabalhar e estar e comunicar a partir daquilo que o Trump gosta de chamar as fake news, não é? As notícias falsas, que às vezes no nosso caso se consubstancia muitas vezes em boatos ou em rumores ou em situações que não são propriamente as mais adequadas para o ambiente institucional propriamente dito. Por conseguinte, lá está, e finalizando, comunicar a hospitalidade acaba por ser fundamental no contexto de trabalho que, por exemplo, a Ordem Hospitaleira realiza, e os nossos documentos dizem-nos exatamente como fazer. Há pouco falávamos da Carta de Identidade e também neste documento há esta referência. São João de Deus, quando gritava de noite pelas ruas, fazei o bem, irmãos, a vós mesmos, por amor de Deus, ele queria inquietar e provocar as consciências e não dormir sobre as misérias dos seus irmãos. Pedia e dava uma reciprocidade dinâmica, convidava a praticar a comunicação cristã, e uma comunicação cristã de bens, não é? De ajuda e de interajuda. Isto é o que nos diz de facto a Carta de Identidade. Ora, este aspecto de facto deve manter-se como desidrato comunicacional nas nossas estruturas, porque para aquilo que é a comunidade em geral, digamos assim, já que o bem primeiro que queremos comunicar é de facto o valor da hospitalidade, que foi por aí que eu comecei, e é aquele que acarreta, e ele acarreta efetivamente compaixão. E portanto, obviamente, se não o fizermos, estamos só e apenas a utilizar, como dizia Torralba, a usar mero palavreado. Obrigado, sim senhora, grande conferência, ultrapassou os minutos, acho eu, não tive a conta. Eu sei. Mas é comunicar, pronto, tem essa desculpa, não é? Comunicar, adorar. E também agora Ana Maria Rodrigues, também está ali de Montemor Novo, não é verdade? Que terapeuta ocupacional, já teve em Assumar e agora é Montemor Novo. Já tens a experiência hospitaleira, como é que vive a hospitalidade nas irmãs, nos irmãos, com os doentes, nestas duas realidades, e como é que vive a hospitalidade com terapia ocupacional? Como é que isto passa? Não tem Assumar como Montemor. É verdade. Boa noite a todos. Então, não sei se está a visão. Eu acho que fiquei aqui com o papel um bocadinho facilitado, porque viver a hospitalidade como terapeuta ocupacional realmente é algo muito simples e vem muito na nossa base, da nossa profissão, mas também enquanto profissionais. E quando o irmão Zé Paulo me convidou, na pessoa do irmão Alberto, eu pensei assim, realmente, de onde é que eu aprendi esta hospitalidade? Onde é que eu aprendi a ser hospitaleira? Onde é que eu reflito isso na minha prática? Eu acho que tive 3 grandes escolas de hospitalidade. Primeiro na família, porque foi isso que também me fez crescer e fez-me seguir também esta profissão que tenho. E tanto nas irmãs, no Centro de Recuperação de Menores, que foi realmente a minha segunda grande escola, que a primeira foi a família, mas a minha segunda grande escola, e que foi realmente eu comecei a entender o que é a hospitalidade. E agora nas Irmãs de São João de Deus, com uma dinâmica totalmente diferente, uma população totalmente diferente, em que vejo essa vertente. E para mim a hospitalidade é ser casa, é saber acolher quem chega, é ajudar quem está. E ao ser terapeuta ocupacional, eu sinto que estou a viver realmente a hospitalidade, porque na minha profissão, na definição da minha própria profissão, eu estou a habilitar para a função, para o desempenho ocupacional favorável da pessoa na sua ocupação significativa, nas suas limitações físicas, como cognitivas e emocionais. E intervir naquilo que define aquela pessoa enquanto ser funcional e que lhe dá qualidade de vida é ser mais do que casa, é dar colo, é conhecer, é redescobrir, é dar a mão e dar estratégia. Eu acho que é estar disponível para ajudar quem precisa.
e a ver a pessoa como um todo e não apenas como uma limitação. E aqui já falo na parte de ser terapeuta ocupacional, do olhar holístico que temos para com o utente, de vermos a sua sinergia enquanto pessoa, contexto, ambiente, ocupação e espiritualidade, que também é muito importante. E desta forma refiro-me à maneira como nós tratamos as pessoas que nos são confiadas e desempenhar o nosso papel enquanto pessoas e pessoas hospitaleiras e profissionais de saúde, desempenhar este papel de bem tratar, de, como já dizia, sejam Deus fazer o bem feito, e São Bento Meni. Então, sem dúvida, acho que são dois conceitos que se unem muito facilmente. Por exemplo, um exemplo mais prático, uma pessoa que era costureira, que teve um AVC, que viu uma limitação muito grande em si e viu que não iria ser capaz de voltar a fazer a sua ocupação que lhe era significativa. E nós tivemos de conhecer aquela pessoa e de perceber o que era significativo e o que lhe dá qualidade de vida e trabalhar a parte toda de movimento, sensibilidade, mas também de apoiar nos dias difíceis, de dar aquele motivo, aquele incentivo, de saber motivar nas pequenas vitórias e a parar de secar as lágrimas nos momentos difíceis, que toda a gente os tem e que as pessoas muitas vezes connosco, enquanto profissionais, que estão mais perto, que estão mais no cuidado, é onde realmente os têm. E eu acho que é com muito orgulho que depois vemos este final de caminhada e aí sentimos realmente que o nosso papel é importante e que, acima de tudo, aquela pessoa está bem, está feliz e tem qualidade de vida. E eu acho que sim, é mesmo ser hospitaleiro. E relembro muito, pronto, quando trabalhava nas Irmãs, de uma criança com perturbação de desenvolvimento intelectual que está confinada àquele quarto, àquele ambiente, que só está com aquelas pessoas, e mudá-la só para um ambiente com outros estímulos, com luzes, sons e sensações que a fazem querer voar e esboçam um sorriso, e depois no final do dia é isto que vale a pena e é para isto que nós estamos aqui a trabalhar, e é aí que o papel da terapia ocupacional e da hospitalidade fazem todo o sentido e encontram esta plenitude no fazer o bem feito. E ser hospitaleiro é algo que não nos ensinam, não está nos livros, não nos ensinam na escola, é algo que se vive no dia a dia e estamos a fazer, e temos que ter sempre este não é um peso, porque é algo bom, se fosse algo mau é que seria um peso, mas estamos a fazer o bem por quem nos foi confiado e sabemos que queremos fazer o melhor e que esse melhor está nas nossas mãos e somos seres humanos. E no meu caso, visto o papel de terapeuta ocupacional, e percebo que o olhar para a outra pessoa com esta atitude hospitaleira é gratificante e no final do dia realmente é isto que vale a pena, tanto na profissão como na vida. Muito obrigado, Ana. Não conhecíamos, irmão Zé Paulo indicou o nome muito bem, não é? Porque com essa lição em Assumar e em Montemor, no Alentejo, a viver a hospitalidade, e que transmitiu muito bem, não é? A forma como expressa e como comunica também essa hospitalidade. Muito obrigada, Ana. Mas como também às vezes é necessário outra parte da medicina, não é? Da farmácia, da medicação, das pastilhas. Temos a Vânia connosco, Vânia Vicente, São Miguel, e que trabalha lá no meio da droga, não é? Costumo dizer, então a droga e a hospitalidade. Como é que é? Como é que se vê a hospitalidade aí no meio da droga? Vamos lá. Boa noite a todos, espero que me estejam a ouvir bem, já que estou aqui longe na Ilha de São Miguel, mas acho que sim, devem-me estar a ouvir bem. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, porque realmente fui apanhada de surpresa, também estou de férias, e o meu diretor ligou-me e pronto, aceitei o desafio de vir falar sobre a forma da hospitalidade e de como é que se vive a hospitalidade. Trabalho aqui na Casa de Saúde de São Miguel há 10 anos, na área do medicamento, na farmácia, e eu vivo a hospitalidade no meu dia-a-dia, a toda a hora, a todo o minuto, dentro e fora da casa, porque eu acho que para um ser humano que se ache completo, que vive uma vida com Jesus, com Deus consigo e no seu coração, acaba por levar a hospitalidade para tudo aquilo que faz no dia-a-dia.
e eu já tinha isso comigo quando vim para o Instituto, por isso foi muito fácil agarrar nesta palavra, na hospitalidade, que é dar o melhor de mim no meu dia-a-dia, naquilo que faço, porque é uma área muito sensível, é uma área de preparação para que não falte nada aos nossos visitantes, não só o medicamento que ele toma, o pequeno almoço, jantar e ceia, mas também tudo o resto dos dispositivos médicos. Trabalhamos sempre para que não falte realmente nenhum conforto aos nossos queridos visitantes e com isso fazemos sempre o melhor que nós podemos, eu falo por mim. E no meu dia-a-dia tento participar em tudo o que posso, desde do coro, desde da equipe de animação, desde das eucaristias, mesmo fora do horário de trabalho, tento sempre ajudar no que posso. Agora com a pandemia, cada vez mais é complicado manter o distanciamento, abrir as nossas igrejas à comunidade. E lá vou eu voluntariamente ajudar a desinfetar as mãos, a colocação das máscaras, para que os nossos visitantes estejam sempre em segurança. Tento contribuir com aquilo que posso. Há pouco tempo também fui inserida na pastoral vocacional. É o que nos é pedido, abraçamos sempre com os braços do tamanho de mundo aquilo que a gente pode fazer pelo outro, que neste caso os nossos visitantes, e tento sempre, lá está, dar o meu melhor. Estou sendo repetitiva porque realmente não me preparei para estar aqui a falar, de falar mesmo com o coração e com a boca, por isso desculpa se estou a repetir muitas vezes a mesma coisa, porque realmente não me preparei. Já todos aqui os que falaram muito bem e acabaram por dar o testemunho de tudo aquilo que acho que cada um que está aqui presente sente, que é esta doação por completo, vivendo a hospitalidade no nosso dia-a-dia da melhor forma. É a nossa, nos doarmos por completo, abraçarmos e agarrarmos essa grande palavra que é a hospitalidade. É o que eu tenho a dizer. Exatamente, não é preciso grande preparação, é aquilo que a pessoa vive, como disse bem, exatamente. Como dizia no meio do trabalho que faz, com este grande desafio também da Pastoral Juvenil Vocacional São Miguel, sim, senhor, que agradecemos muito, e que no meio de tantas coisas, muitas ocupações, e no meio das férias, que interrompeu para nos partilhar a hospitalidade. E como às vezes também, além da medicação, também é necessário apoio psicológico, não é? Temos ali o Dr. Hugo Lucas, que nos vai falar também sobre a hospitalidade da perspectiva da psicologia, não é? Foi escolhida ali da Clínica de São João d'Ávila de Lisboa, da sede, na área dos cuidados paliativos também, de muitas coisas, domiciliar e por aí. Então, como é que passa a hospitalidade também com a psicologia? Bem, em primeiro lugar, espero que me ouçam todos. Agradecer ao Padre Alberto o convite para participar hoje, apesar de estar em período de férias e, portanto, cheguei um bocadinho atrasado porque o trânsito aqui na estrada, vindo da praia, não me permitiu conseguir chegar a horas, mas tirando estes pequenos pormenores, eu ouvi-vos com muita atenção, na verdade, e há aqui algumas ideias que são muito comuns a todas as nossas áreas de intervenção e à forma como trabalhamos indiscutivelmente. O que é que eu acho importante, sobretudo neste contexto da pastoral em que se insere este nosso webinar e para estes jovens que nos ouvem e para, de alguma forma, clarificar um bocadinho, se calhar, aquilo que pode ser o papel da psicologia dentro da hospitalidade, não é? Nesta noção de que, de facto, em determinados momentos, a psicologia acaba por ser quase como que o elemento agregador de algumas destas diferentes valências, destas áreas do conhecimento e do saber com que tratamos os nossos doentes, independentemente de estarmos na área da saúde mental, da reabilitação física ou dos cuidados paliativos e, portanto, dos cuidados que praticamos aos doentes que estão em fim de vida e que confiam em nós, porque eu acho que é disto que se trata concretamente, agora falando um bocadinho da minha área especificamente, aqueles que por si mesmos ou por interposta pessoa, porque não são capazes de dar o seu consentimento, e isto do ponto de vista ético também é uma coisa muito interessante de pensarmos, como confiam em nós para poderem terminar os seus dias
e para permitir que cuidemos deles da forma como melhor o podemos fazer do ponto de vista quer técnico, quer científico, quer ao mesmo tempo com esta característica que nos distingue, que é a hospitalidade. Eu tenho a sorte neste contexto domiciliário e neste contexto comunitário estar ligado a um projeto que são as equipas de apoio psicossocial financiadas pela Fundação La Caixa. Sou o coordenador desta equipa do Instituto São João de Deus. Estamos em 3 áreas concretas, uma a nível hospitalar e 2 a nível comunitário, e de facto é muito interessante conseguirmos perceber que somos reconhecidos nesta dimensão, à semelhança das irmãs, obviamente, mas somos reconhecidos nesta dimensão de cuidarmos com a hospitalidade. E isto para as pessoas não é mais do que, de facto, fazer com que as pessoas consigam perceber que existe um elemento diferenciador perante todas as outras instituições que podem cuidar, e certamente fazem muito bem, de doentes em fim de vida. Porque cuidamos com esta noção da hospitalidade, ou seja, com este horizonte de um acolhimento totalmente alargado. E este acolhimento do outro naquilo que é a sua maior vulnerabilidade humana, que é o seu contexto de fim de vida, em que muitas das vezes, e temos que pensar, e há bocadinho quando eu ouvi a Susana falar, pensei automaticamente sobre isto e tomei aqui umas notas até sobre este sentido, porque muitas das vezes comunicamos com pessoas que estão num estado comatoso, que estão em coma. E esta comunicação faz-se numa outra dimensão que não a da palavra verbal, mas através do não verbal, do gesto, da presença compassiva e, portanto, da compaixão. E esta noção de que, enquanto psicólogos, podemos ter um papel muito específico, se quisermos, no sentido da promoção da comunicação, da promoção daquilo que são as chamadas tarefas de fim de vida, junto dos doentes e das famílias, em que ajudamos famílias progressivamente a adaptarem-se ao processo de fim de vida e ao processo de perda do seu ente querido e, ao mesmo tempo, conseguimos ajudar famílias no processo de despedida e a concretizarem aquelas que são as tarefas de fim de vida que eu acho que poderiam ter sido escritas por São João de Deus, não é? Nesta perspectiva do perdoo-te, perdoa-me, amo-te, obrigado, adeus, e em que as pessoas se conseguem progressivamente despedir do seu familiar, com este grau de construção da relação propriamente dita, e em que, de algum modo, somos um elemento diferenciador dentro da equipa, no sentido de ajudar a que as famílias sintam que tudo aquilo que fazem as permite ter a consciência de que vão ao encontro da qualidade de vida do seu familiar. E aqui, se quisermos pensar nisto de uma forma muito crua, quando pensamos em qualidade de vida, mas qual é a qualidade de vida de alguém às portas da morte? Qual é a qualidade de vida de alguém que se encontra praticamente nos seus últimos dias ou horas de vida, neste caminho de novo para a casa do Pai? E se quisermos pensar nisto numa perspectiva um bocadinho diferenciada, eu acho que é muito interessante conseguirmos pensar nisto no sentido daquilo que é a forma como, enquanto psicólogos, conseguimos ajudar a que as famílias entendam o que é o caminho e a construção individual deste processo de despedida, tendo em conta aquilo que o outro esperava que acontecesse. E que isto aconteça com a maior dignidade possível. Porquê? Porque esta noção da qualidade de vida resulta, se quisermos pensar um bocadinho numa expressão matemática, entre a diferença daquilo que eu tenho e daquilo que eu desejo para mim ao nível desta percepção. Sendo a qualidade de vida um conceito tão subjetivo como é, porque para mim qualidade de vida é diferente daquilo que certamente é para o Padre Alberto, para o Fernando ou para a Susana Queiroz, é indiscutível que quando pensamos em qualidade de vida em alguém que se encontra num contexto de reabilitação física, portanto, imaginem, de adaptação a um processo de doença crónica, agudo, que fez com que perdesse a sua autonomia e tenha um grau de dependência de terceiros mais significativos, ou de alguém que se encontra num contexto de absoluta vulnerabilidade e fragilidade humana, de dependência física e que, portanto, precisa do outro para tudo, as suas expectativas são absolutamente concretas, são muito concentradas naquilo que é o bem-estar que pode ter no cuidar, no ser cuidado por alguém. E, portanto, há quase como que um papel aglutinador que a psicologia consegue dar, quer no trabalho de equipa, quer com o doente, quer com a família, e, portanto, este é um trinómio que nos acompanha diariamente, nesta perspectiva de
otimizar a qualidade de vida do doente, potenciar o nível de relação e de comunicação entre a família e o doente, ajustar a comunicação e ajustar expectativas, porque muitas das vezes, claro, temos situações em que existe aqui uma descoordenação, que há aqui um desalinho por parte daquilo que é a evidência da finitude da vida humana e aquilo que é o agravar da circunstância do processo de doença que conduz à morte, mas sobretudo isto nesta noção de que, de facto, muitas das vezes conseguimos sentir que fazemos a diferença junto dos outros na medida em que, enquanto psicólogos, conseguimos uma harmonia do ponto de vista emocional, conseguimos que tarefas de fim de vida sejam postas em prática, que as pessoas se consigam despedir, e as pessoas tenham esta noção de que nós, enquanto profissionais, as cuidamos na sua forma de ser, de estar, quando chegam até nós, e que não temos nenhum tipo de barreiras e, portanto, que as acolhemos com a nossa hospitalidade enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto instituição, em que respeitamos os ritmos e os hábitos que as pessoas trazem desde sempre, e com isto tudo potenciamos a qualidade de vida e, acima de tudo, tratamos os nossos doentes com muita dignidade. E eu acho que isto é, se quisermos, quase como que o sumo final que permite que alguém, no contexto de fim de vida, mesmo numa fase em que não seja capaz de poder dar o seu consentimento para determinado tipo de intervenções, porque eu não consigo ter a garantia de que um doente, numa fase muito avançada da sua doença, em que perdeu a sua consciência, dá o consentimento para que eu, enquanto psicólogo, intervenha com ele, mas eu sei, do ponto de vista da minha presença compassiva, da minha intervenção, do ponto de vista não verbal, do toque, da compaixão, eu consigo intervir com aquele doente e com aquela família e consigo criar um clima e consigo criar uma relação que conduz exatamente a esta noção de dignidade no contexto de fim de vida perante o maior dos eventos que todos nós podemos ter, que é o assumirmos esta nossa vulnerabilidade e o assumirmos que em determinado momento a nossa vida chegará ao fim e partiremos de novo para a casa do Pai, nesta perspectiva. E, portanto, quando as pessoas vêm até nós e se nos confiam nesta forma de se deixarem cuidar, eu acho que isto é absolutamente delicioso deste ponto de vista, podermos enquanto psicólogos fazer a diferença junto destes doentes e podermos ajudar a que as pessoas se sintam e as famílias se sintam completamente acompanhadas por nós na nossa hospitalidade. E este é muito o papel da psicologia na fase em que nos encontramos, sobretudo, e há bocadinho o André dizia isto e bem, a tecnologia trouxe-nos aqui, só a fechar com esta noção, a tecnologia trouxe-nos uma substituição quase que artificial da relação, mas ao mesmo tempo fundamental, porque a tecnologia permitiu-nos hoje em dia manter doentes e famílias interligados e acompanhados nas 24 horas praticamente, com inúmeras videochamadas, com inúmeras chamadas do WhatsApp, com inúmeras fotografias que trocamos entre doentes e famílias, para que as famílias se sintam que o seu familiar se encontra acolhido, protegido, seguro, com a saúde que lhe é possível ter, com a qualidade de vida e o bem-estar que é necessário e que a sua circunstância lhe permite, mas ao mesmo tempo, de facto, a tecnologia deu-nos aqui uma ajuda e, portanto, também estes tempos de pandemia foram revolucionários deste ponto de vista para nós enquanto profissionais. Eu acho que isto é das coisas mais deliciosas que conseguimos ter no nosso trabalho nos últimos tempos, porque, de facto, conseguimos também ajudar as pessoas de uma forma diferente, não substituindo as relações, mas criando complementariedade nestas relações e, portanto, criando canais alternativos de comunicação e com uma tónica muito assente na noção da compaixão e na noção da hospitalidade. E isso eu acho que é o mais importante. Muito obrigado, Dr. Hugo. O Dr. Hugo, quando fala, não começa cala, não é? Já viram que é um homem da palavra, pregador quase. Não é? Muito obrigado, porque de facto sempre muito completo, sempre na formação, sempre dedicado também a essa área do ensino e de ajudar-nos também nesta área da psicologia. E agora o irmão Augusto está ali à espera, porque ele tem como irmão de São João de Deus, já tive a irmã e vinha com a irmã, e ele como irmão de São João de Deus, e eu disse-lhe a palavra humanização, a palavra humanizador, meio tanta técnica, tantas coisas, o papel humanizador na hospitalidade. Irmão Augusto. Humanização na ordem hospitaleira, foi assim que eu entendi. Falo do Brasil em português de Portugal, quase ainda. Olha,
A humanização na ordem hospitaleira, ela é tão antiga como o seu fundador, João de Deus, o do hospital. Ele tinha, possivelmente não conhecia a palavra humanização, mas tinha uma ideia de humanização dentro dele. Vejam o que é que Francisco Castro, seu primeiro biógrafo, escreveu, dizendo que São João de Deus, quando estava estudando a sua vocação, pensava assim: Jesus Cristo me conceda tempo e me dê a graça de eu ter um hospital onde eu possa receber os pobres desamparados e faltos de juízo e servi-los como eu desejo. Efetivamente, conseguiu esse hospital, que cresceu até cerca de 100 utentes, e mais um galpão, um barracão atrás, onde se acolhiam 200 nas noites geladas de inverno. Agora, este servi-los como eu desejo só pode significar isso, servi-los de forma humanizada, de forma melhor do que aquela que ele experimentou no Hospital Real, quer como doente, quer como voluntário. A sua vida tinha tudo para dar errado, mas acabou dando muito certo. Foi criativo e foi inovador. Tocado por Deus, inventou um hospital diferente dos outros, apesar de já haver cerca de uma dezena na cidade. Por exemplo, acolhia os incuráveis, coisa que outros hospitais achavam que não valia a pena. E ao mesmo tempo que lhes ia tratando do corpo, lhes propunha atendimento espiritual, inclusive a confissão. Também é verdade que nessa altura ainda se pensava muitas vezes que a doença era fruto do pecado. Então não ajudaria muito estar a querer curar a doença se não se matava a raiz, que era o pecado. Daí vai confessar primeiro, ou simultaneamente. Ele não inventou a hospitalidade, que é tão antiga quanto a humanidade, ou é eterna mesmo, porque Deus é hospitalidade. Ela não está na lista das virtudes teologais, nem das cardeais, mas deve ser uma das principais na lista das cerca de 50 que São Tomás de Aquino identificou. João de Deus, o do hospital, não inventou a hospitalidade, mas inventou um certo estilo de hospitalidade, um certo jeito de ser hospitaleiro. Nessa sua hospitalidade e nesse seu jeito de ser hospitaleiro, claro que está a humanização e tudo o que possamos falar ou incluir na humanização. Não tenho dúvidas, se você é hospitaleiro mesmo, então você é humanizado e provavelmente um humanizador. Mas o que é humanização no hospital? Vai aqui uma definição, pode haver outras. A humanização é a valorização dos utentes, trabalhadores e gestores e as suas relações no processo de produção da saúde. A humanização da saúde, na saúde, abrange a mudança na gestão dos sistemas e altera o modo como pacientes e profissionais interagem entre si. A empatia é a base da humanização hospitalar. Há humanização quando se olha a pessoa por inteiro, integral ou holisticamente. Quando se olha o doente e não só a sua doença. Quando se consegue unir ao atendimento funcional a qualidade científica e a responsabilidade ética. Ética. Não podemos ficar na etiqueta, que é uma ética pequenina, já pensaram? Etiqueta, ética pequena, diminutivo. Passando à ordem, a ordem hospitaleira bebe da hospitalidade de João de Deus e ela mesmo se assume como hospitaleira. Então, podemos perguntar, a sua missão e atividade hospitalares e assistenciais já acontecem 100%, com 100% de humanização? Uma resposta correta seria já, mas ainda não. É a expressão que os teólogos usam para falar da presença do Reino de Deus no mundo. Já está presente, mas ainda não em plenitude. Então, nunca estará completa a tarefa da humanização entre os hospitaleiros, mas já temos um longo e eficaz caminho percorrido. Não inventamos a humanização,
mas penso que fomos dos primeiros a falar de humanização. Lá no final dos anos 70, quando a Ordem realizou um capítulo geral extraordinário sobre o tema, animados pelo superior-geral da época, o famoso irmão Pier Luigi Marchese, que eu chamo de profeta ou rei da hospitalidade, da humanização entre nós. O movimento ganhou forma e foi alastrando em todas as províncias e casas da Ordem e, obviamente, também para fora, quer oferecendo a nossa experiência, quer colhendo de outros boas experiências também. Na Ordem, frequentemente, se criam departamentos de humanização, às vezes associados à pastoral e até ao voluntariado. Sinal de que a humanização tem muito a ver com o espiritual e com o acompanhamento de pessoas, acompanhamento pessoal do doente. Duas pontualizações para terminar. Olha, o irmão José Maria Bermejo, espanhol, escreveu um livro chamado O Paradoxo da Humanização. Ele acha aí uma certa contradição, pois a humanização consome recursos e com menos recursos a subsistência das instituições pode ficar mais difícil, levando à diminuição da qualidade. Será? Humanização gera menos humanização. É daí o paradoxo. E, finalmente, dizer que a humanização hoje não é mais uma opção das instituições da Igreja ou mesmo das instituições que a quiserem promover. Não. Os governos das nações a promovem, a tornam obrigatória frequentemente. No Brasil, já em 2003, que o Ministério da Saúde publicou a Política Nacional de Humanização. Portanto, não é mais uma questão de opção, é ou somos hospital e somos humanizados, ou então não somos hospital, pelo menos hospital do século XXI, ano 2020. Obrigado por escutar. Muito obrigado, irmão Augusto. Muito completo sempre, como sempre também, sobre esta humanização. E agora, estava ali o Guilherme, que era mais um momento musical para nos animar. Estamos a falar muito, parece. Não é, Guilherme? Ainda não esgotou os seus 4 minutos. Ainda não, por isso... Não, ainda não. Graças quero dar-te por me amares, graças quero dar-te a ti, meu Senhor. Hoje sou feliz porque te conheci. Graças por me amares a mim também. Eu quero ser Senhor amado, como barro nas mãos do oleiro, como a minha vida fala de novo. Eu quero ser um vaso novo. Muito obrigado, grande músico, hospitaleiro. Tenho aqui um pedido, nós chegamos ao final dos nossos partilhas, mas o Fernando ficou, como foi o primeiro, foi logo apanhado de surpresa, como ele disse, é verdade, não era o primeiro, mas foi, porque alguém tinha que ser, e a espiritualidade é muito abrangente, mas ele tem direito, não ocupou o tempo todo, e pediu para dizer alguma coisa agora, não é verdade? Sim, não, no meio da conversa depois fui-me lembrando de algumas coisas também e quando a Susana falou, de repente, também se fez aqui um bocadinho de luz e apeteceu-me fazer uma viagem até lá atrás, bem lá atrás, às origens da palavra latina de hospitalidade, hospitalitate. E naquilo que é o significado, que era o conceito da hospitalidade, ele não assenta tanto naquela relação de acolhimento onde há um que acolhe e um que é acolhido. Assenta naquilo que a Susana falava, na relação. Assenta na partilha de vidas daquele que acolhe, sim, mas da partilha de vidas daquele também que é acolhido para com o outro. Aliás, nos Jogos Olímpicos, nos Jogos da Antiguidade,
Era habitual, por exemplo, alguns atletas ficavam em casa de outras pessoas e traziam as suas culturas que partilhavam depois com aquilo que acolhia. Portanto, a hospitalidade pressupõe esta partilha de vidas, esta partilha de experiências entre um e outro, a tal comunicação, o pôr em comum a ação de um e de outro. Portanto, não é só daquele que acolhe, não é só o acolhimento, é o partilhar as coisas. Um exemplo disso é, por exemplo, esta plataforma, em que há um anfitrião, que é aquele que acolhe, mas que na realidade somos nós depois os acolhidos que estamos também a contribuir com ideias, a contribuir com relação, a contribuir com comunicação. Portanto, estamos a partilhar a nossa experiência, a nossa vida, a fazer a tal hospitalidade. Não apenas o que acolhe tem um papel fundamental, mas também aquele que é acolhido participa de forma ativa nesta ação hospitaleira de partilha do que é em comum. Há bocadinho, quando o Hugo falava também, achei muito curioso, mesmo na experiência terminal, com pessoas em estado terminal, em que é difícil a comunicação, mas são eles que nos devolvem a nós, são eles que nos dão a nós a experiência da vulnerabilidade. Porque são eles que fazem a experiência da finitude. Nós estamos ainda a fazê-la de fora. São eles que partilham connosco esta visão, esse sentido. E a hospitalidade acontece aí também. Não quando eu olho para ele apenas, mas quando eu vivo com ele aquilo que ele me está a dar, aquilo que ele está a partilhar comigo. A hospitalidade é isto tudo. Não é só o acolhedor ou aquele que acolhe pratica a hospitalidade para com aquele que é acolhido, mas é a relação daquele que é acolhido também que é praticada e que é posta em comum com aquele que acolhe. Era só isto que eu queria dizer também. Muito obrigado. Nós, nos nossos encontros, para completar tudo isso, é costume, quando chegarmos quase ao final, depois temos uma parte também para perguntas, mas essa e para diálogo. Mas como a hora vai adiantada, nós damos sempre essa liberdade de, faço os agradecimentos agora a todos aqueles que participaram e aqueles que tiveram também a que falar e aos ouvintes, claro. Esta hospitalidade partilhada, não é? Entre aquele que escuta e aquele que fala, nesta comunicação da hospitalidade. Agradecer-vos a todos e que isto vai continuar. Não é? Nós sabemos que, seja no dia 1, no dia 8, seja no dia 15, é quase de semana a semana, várias atividades. Podem participar, quem quiser, e estão abertas, algumas é mais oração, outras é mais partilha, outras é mais formação, várias coisas. Por isso, agradeço a toda a vossa participação e podem, sempre que quiserem, aparecer neste nosso encontro, enquanto estamos assim nesta situação. E se calhar no futuro, quem sabe, usando as tecnologias, porque só assim comunicamos com as ilhas de uma forma muito próxima, de outra forma não podiam vir cá, não é? Ou nós lá, assim é mais fácil. Então agora neste momento, quem quisesse fazer alguma pergunta, tem que ligar o seu micro e perguntar a alguém especial, ou alguém que queira ainda partilhar mais, porque temos aqui várias áreas, temos a Andreia que veio ali, que é a advogada, é a mulher das leis, que é a hospitalidade, também está aí, também, se quer partilhar, mas em tudo. Mas, de qualquer forma, se alguém a partir deste momento se sente muito cansado e quer ir dormir, porque no Brasil e nos Açores é mais cedo, cá no continente é mais tarde, não é? Por causa da hora. Mas, de qualquer forma, quem aguenta pode continuar e quem não aguentar, sinta-se livre para sair do auditório. É que nos congressos também é assim, as pessoas vão saindo com diploma ou sem diploma, não é? No final, sem certificado, ou com ou sem, mas vão saindo. Por aqui também pode acontecer, por isso não há problema nenhum. Por isso agradecemos desde já a todos vós. Por isso fica em aberto agora, alguém que arrisca, alguém que queira partilhar ou falar, ou dizer Já alguma que o irmão coisa. Alberto falou, eu posso dar um bocadinho o meu Ora, aí testemunho. está. A nossa advogada fala aí que a Andreia é aqui de Belas, nossa vizinha aqui do Telhal, não é verdade? É verdade, é muito verdade. hospitaleira e é advogada. Então, Obviamente que a advocacia, pelo menos falo por mim, está ligada à hospitalidade. Como já foi aqui dito, é de facto importante que no nosso dia-a-dia, ou seja, não nos limitemos só a viver a hospitalidade só num único sítio, convém sermos a nossa vida, seja ela a nossa vida pessoal ou a nossa vida profissional. E às vezes sinto isso, sinto que, não só na advocacia, mas em outras profissões, falta muito a hospitalidade. Na advocacia é muito importante porque, obviamente, que no dia-a-dia nós lidamos com situações muito complicadas. Como eu já disse, quem não me conhece, mas quem já conhece já sabe, a minha área de eleição é o crime, é o direito penal, mas nós principalmente muito essa falta de hospitalidade em casos relacionados com o direito da família e menores.
nomeadamente na área das responsabilidades parentais, em que custa muito ver que famílias, no exemplo de um casamento que não deu certo por alguma razão, o papel dos menores e o papel dos pais, em que por vezes pessoas adultas, não é? Porque as crianças é que são os menores e os pais têm muita dificuldade em desligar do mundo deles, da vida de casal, e esquecem-se que o essencial ali são as crianças. E realmente é muito complicado fazer, tentar que as pessoas percebam, numa situação prática, que efetivamente o que está ali em causa são os filhos e não são eles. Ou seja, o casamento não deu, o casamento é uma coisa, os filhos são outra. E é aqui que entra, que nós advogados entramos no sentido de amenizar. De facto, claro, há colegas que adoram a luta, que adoram, desculpem a expressão, o lavar de roupa suja em tribunal, mas eu acho que no essencial não é para isto que serve a advocacia. A advocacia serve exatamente para nós tentarmos mostrar àquelas pessoas o essencial da questão. E é aqui que eu acho que falta muito esta hospitalidade e esta parte, obviamente, da crença, do acreditar em Deus, no amor de Deus e ter os princípios de hospitalidade presentes. Outra situação que é, como eu digo, eu trabalho com o penal e muitas vezes é muito complicado. Eu falo por mim, mesmo antes do estágio da advocacia, nós temos sempre, eu tinha aquela ideia também, quando alguém era constituído arguido, a ideia logo, pois, é constituído arguido, já é culpado. Coitadinho, temos de ter muita pena deles. E às vezes não é bem assim. Por vezes, porque lá está, o papel do advogado não é só o estar ali a defender a pessoa ou ser advogado de contrário, não é? De quem é ofendido. Não se trata disso. Trata-se também de, quando temos a reunião com as pessoas, com os clientes, tentar perceber um bocadinho a vida das pessoas. E eu às vezes digo, às vezes as pessoas dizem, mas eu levo às vezes muito tempo nas reuniões com as pessoas. Pois é, só que às vezes noto que as pessoas precisam de tempo a conversar, que às vezes não existe. Quando eu reúno com uma pessoa e sei que ainda por cima estão em causa situações delicadas, seja principalmente no foro íntimo, é muito importante que se perca tempo a falar com as pessoas e não simplesmente a dizer o senhor tem isto, pode fazer isto, o senhor pode ser condenado a isto e naquilo, e não tentar perceber a essência do comportamento daquela pessoa. E muitas vezes chegamos à conclusão que aquela pessoa que até cometeu aquele crime, se calhar conseguimos perceber um bocadinho porque é que aquilo aconteceu. Não dando razão, porque obviamente é aquela ideia que os advogados estão ali para defender, nós sabemos que é criminoso e está ali para defender a inocência dele. Não, nós não estamos ali só para defender a inocência dele. No processo penal, o papel essencial do advogado é ver que aqueles direitos daquele cidadão estão a ser cumpridos. Direitos que aquele cidadão tem legalmente. Não é? Como é que és capaz de defender uma pessoa que sabes que é culpado? Se há provas que a pessoa é culpada, não sou eu que vou para lá dizer que a pessoa é inocente. Tenta é ver se os direitos da pessoa estão ou não respeitados. E lá está, é no sentido de ir mais fundo, não ver só no superficial e tentar perceber o histórico da pessoa. E realmente no dia a dia deparo-me com pessoas com histórias de vida muito fortes, infâncias muito tristes e muito conturbadas, e que é precisa essa vertente, a vertente humana. E se há coisa que eu gosto na minha profissão é exatamente isso, é eu saber que ajudei aquela pessoa a ser melhor, a ser um cidadão melhor e tentar perceber no fundo as razões que levaram a pessoa a praticar aquele ato, seja ele penal, seja de outra situação qualquer, principalmente no direito da família, como eu já aqui referi. Portanto, é muito importante e é gratificante. Nós, no fim, principalmente quando nós sabemos que uma pessoa é constituída de arguido e sabemos que a pessoa é inocente, é muito gratificante na profissão sabermos que conseguimos que aquela pessoa que à partida iria ser condenada ia ser injustiçada e não o foi. Mas lá está, sempre nesta vertente de tentar ir mais além, tentar perceber o que está por trás e fazer um bocadinho o papel de psicólogo, não sendo a nossa área, a psicologia, obviamente, mas há sempre essa vertente de ouvir a pessoa com cuidado e não estarmos só preocupados com o dinheiro que vamos receber ou em ganhar a causa ou não. Às vezes o ganhar a causa não é tudo. Às vezes perdemos uma causa, mas o agradecimento da pessoa no fim, que nós por alguma razão fizemos ver que aquela atitude não estava correta, é muito gratificante. E com esta me despeço, que também a horinha já vai avançada e desejo uma santa noite para todos. Obrigada. Muito obrigado, Andreia. Tem uma advogada, quando alguém quiser, olha, pede, porque é hospitaleira. As leis com a hospitalidade. Muito obrigado. E amanhã continuamos no campo de férias. Sim, sim, até amanhã. Sim, sim. Alguma questão mais? Algum comentário mais? Alguém queira? Alguma irmãs, irmãos, jovens, colaboradores?
jovens hospitaleiros, estão cansados porque amanhã tem mais um dia de campo de férias, não é verdade? Eu acho que... Olá, irmão Alberto. Olá, Mariana, de Vila Verde. Vila Verde. Ah, Vila Verde. Eu posso... Lá perto. Eu estava a ouvir o testemunho da Andreia, estava a pensar... eu, pronto, profissionalmente sou assistente social e realmente estava a pensar um bocadinho como é que eu levo a prática da hospitalidade para o meu trabalho. Eu trabalhei sempre um bocadinho na área dos cuidados paliativos e continuados, na área das dependências e no apoio à vítima. São 3 áreas um bocadinho distintas, mas que se juntam numa coisa, é que a pessoa quando chega às nossas mãos, aos nossos gabinetes, está como uma folha de papel amassada. Aquela pessoa muitas vezes perdeu a dignidade no seu total, uma pessoa que nos chega totalmente triste, deprimida, sem valor próprio, a precisar de tudo para conseguir manter as suas necessidades básicas, sendo que às vezes foram pessoas que tiveram tinham um bom emprego, tinham uma boa vida e perderam tudo. E a hospitalidade ensinou-me uma coisa, que é unir ciência, não é? Aquilo que é as minhas habilidades profissionais, à caridade, àquilo que é acolher o outro. E que se eu viver a minha vida, a minha profissão de uma lógica hospitaleira, eu não vou usar a intervenção hospitaleira como uma forma de, portanto, esta intervenção profissional numa forma de tentar dar ao outro ferramentas como eu mando, eu tenho as soluções e o senhor vai agir segundo aquilo que eu digo, não é? Eu vou fazer este caminho com o outro, eu vou acolher e vou ver naquela pessoa alguém com dignidade e com uma perspectiva, portanto, com capacidade para ir além e vou com ele de mãos dadas. Para fazer este processo é quase como cada pessoa que vier às minhas mãos seja como uma semente de mostarda com muito potencial que eu vou explorar e que no fim, com a minha ajuda de mãos dadas, quase como um samaritano, vai poder atingir esse potencial máximo. Ainda hoje, eu neste momento não estou a exercer, mas muitas destas pessoas com quem eu trabalhei venham ter comigo porque tiveram outra situação social e precisaram da minha ajuda, ou me venham encaminhar alguém e eu voluntariamente faço este caminho com elas. Eu acho que isto é muito gratificante, o que a hospitalidade às vezes faz na nossa vida quase sem que nós nos apercebamos, não é? E que nós vamos vivenciando nas casas de saúde com os utentes, mas que depois também podemos trazer para o nosso dia-a-dia, para a nossa prática diária. É isso mesmo, a experiência de jovem hospitaleira na prática, depois na profissional, que ajuda sempre. Muito bem, mais alguma intervenção? Alguma dúvida? Alguma chega? Noutra área que ainda não ouvimos, temos a ouvir a Rita, que chegou há pouco tempo. Rita da Guarda, da outra área projetista, não é? Dos vários projetos. Também há hospitalidade aí ou não? Eu acho que há, mas isso aí é uma coisa que acaba por haver diariamente. Portanto, acho que todos nós acabamos por ter um bocadinho isso incorporado e cabe-nos a nós também espelharmos diariamente esse modo de viver com que nos identificamos e que dá sentido um bocadinho às coisas que também vamos fazendo e sendo ao longo da vida. Portanto, acho que a hospitalidade é um caminho e que nos acompanha nos caminhos que vamos fazendo também diariamente. Muito bem, sim senhora. Mais alguém? Se não, ali o nosso músico quer, antes de sairmos, quer cantar mais uma música final. Mas antes da música, se houver mais alguém ainda, há lá, algum jovem, alguns estão a fazer atividade, outros não, alguma irmã? Algum participante? Eu podia falar claro. Uma área que por acaso não se falou aqui, que é a área do desporto, que é uma área onde eu estou mais familiarizado. Eu acho que desde pequeno a hospitalidade está presente na minha prática desportiva, naquele sentido do fair play, não é? Do chamado fair play, do saber acolher o adversário, não é? Que naquele momento estamos, digamos, em competição, mas fora desse momento não deixa de ser uma pessoa
normal e até pode ser nossa amiga. E eu acho que é uma grande demonstração de hospitalidade termos esse comportamento correto para com o outro. Um comportamento sem ser desrespeituoso, estarmos a perceber que, neste caso, eu joguei basquetebol, estar a perceber que o jogador que eu estou a defender ou que está ali a jogar comigo está a fazer exatamente a mesma coisa, não é? E por isso penso que é aquela velha máxima, não é? Não façam aos outros o que não gostam que façam a ti. Por isso, sim, eu acho que é uma grande demonstração de hospitalidade perceber que estamos todos ali para igual, de igual para igual e respeitar isso. Muito obrigado. Sempre muito completo. Faltava o desporto e a música, né? A música também é importante. Alguma mais? Não, está tudo cansado. Então tens que cantar. É a última para fechar. Está bem, está bem. Se a tua voz trouxer mil vozes para cantar, vais descobrir mil harmonias que ao céu vão te chegar. Fica mágica a alma de quem dá. Chega mais alto o hino de quem vive a partilhar. Tens que dar um pouco mais, Muito obrigado, Guilherme, Gui, como é conhecido entre nós, pela colaboração neste nosso encontro, nesta nossa forma hospitaleira, assim se chama, forma hospitalidade, e que vai continuar, certamente, e noutros encontros também. Por isso agradeço a todos. Vamos terminar então este nosso encontro. Obrigado pela vossa participação e cá vos esperamos sempre. Não só, mesmo não sendo chamados para falar, aqueles que falaram podem participar e divulgar estas nossas atividades. Como sabem, basta ir consultar o Facebook da Juventude Hospitaleira e lá vamos colocando tudo o que vamos fazendo. Ou noutra página, das irmãs ou dos irmãos, pode aparecer. Por isso, é uma forma de irmos construindo a hospitalidade entre todos, família grande hospitaleira, irmãos, irmãs, colaboradores, voluntários, benfeitores, utentes, familiares, tanta gente deste mundo todo e jovens. Por isso, muito obrigado então e até uma próxima oportunidade. Para a ilha, para as ilhas, Madeira e Açores, continente norte, sul, toda a gente. Adeus.